Oi, tudo bem? Eu sou o Júnior e eu tô aqui para dizer para você o que é necessário saber para você aprender a tocar violão. O que eu preciso saber para aprender a tocar o violão? Porque muita gente quer aprender a tocar o violão, mas não sabe nem por onde começar, não é verdade? Então, essa dúvida, ela paira na cabeça de muitas pessoas e vira até uma coisa que causa uma certa limitação nas pessoas. Por quê? Porque as pessoas querem aprender até a tocar um violão, admira aquele violonista da banda preferida, admira alguém que esteja na televisão ou mesmo num show tocando violão, aí você fala, puxa, que legal, né, que seria aprender a tocar esse instrumento. Mas o que muita gente não sabe é que pode ser muito mais fácil do que ela pensa aprender a tocar violão. E o que acontece também é que muitas vezes a pessoa quer tocar o violão, quer aprender, né? Mas começa da maneira errada. O que é começar da maneira errada? O que é tentar aprender a tocar o violão, mas começar erradamente? O que é isso? Eu vou dar um exemplo. Imagine você querendo aprender a tocar o violão. Você vai até a banca de jornal, por exemplo, e aí você pergunta para o jornaleiro, fala, você tem aí um método que ensina a tocar violão? Aí o jornaleiro, logicamente, vai falar, tem, tá aqui, ó. Aí você compra aquele método. E aí você chega em casa, você abre aquele livro, né, que é um método que te ensina, que deveria ensinar, né, a aprender a tocar o violão. Mas você começa a olhar aquilo, você começa a ver um monte de coisa que você nunca viu na sua vida. Isso eu digo para quem quer começar, né? Quem vai iniciar a tocar o violão. Ela vai olhar aquilo ali e vai ver coisas totalmente novas, coisas totalmente que ela nunca viu na vida. Sabe qual que é a tendência? A tendência é ela fechar aquele livro, guardar no canto e largar para lá. Ela fala, eu nunca vou aprender esse negócio. Por quê? Porque é a mesma coisa, imagine você que não fala inglês. E aí você fala, eu vou aprender a falar inglês. Aí você vai lá na banca de jornal e compra um livro também, que ensina a falar inglês. Aí você abre, começa a ler aquilo lá, você vê um monte de coisa em inglês e você não entende nada. Qual que é a tendência? A tendência é você fechar aquele livro e largar para lá também. Por quê? Esse tipo de coisa acontece quando a gente começa um processo da maneira errada. Não tem nada de errado com o método que é vendido lá na banca de jornal. As informações, elas estão todas ali, corretas. As informações estão todas ali para você poder ler, poder tentar entender, tá tudo ali. Não tem nada de errado com o método. Porém, como é uma coisa totalmente nova, você precisa de alguém que te diga, que pelo menos traduza um pouco o que está escrito ali. Isso é um grande erro, né? Para quem está iniciando, né, tentar aprender a tocar violão. Por isso que, assim, a porcentagem é muito grande de quem tenta aprender e desiste. Esse é um problema. E eu vou te falar ainda um outro problema, que é mais até comum, vamos dizer assim, né? Hoje em dia, né? Isso é um problema mais de antigamente, mas hoje nós temos uma coisa que se chama internet. Né? Internet, você quando quer alguma coisa, você simplesmente abre lá o seu computador, dá um Google lá, e aí o que acontece? Você tem a resposta a tudo que você quer. Tem o YouTube, onde você vai lá, você digita lá, como aprender a tocar violão. Aí vai vir aquela enxurrada de vídeo, aquela enxurrada de informação. Nada de errado com quem está lá dando a informação. Não tem problema nenhum. Mas você vai também, de uma maneira errada, tentar iniciar no processo de aprender. Porque você vai ver gente lá, já de repente, já muito avançada, ensinando alguma coisa, e aí o que vai acontecer? Você não vai entender nada. Você vai ter muita informação,
as informações são corretas. Porém, ela vai ficar difícil para você entender. Por quê? Porque é algo novo para você. É a mesma coisa que, eu não sei nada de engenharia. Não sei nada de engenharia, por exemplo. Aí eu falo, eu vou aprender engenharia. E aí eu vou lá na internet, vou buscar alguma coisa, e aí vai vir lá um monte de informação. No final eu vou chegar à conclusão de que eu tenho que o quê? Que se eu quiser aprender engenharia, eu tenho que ir para a faculdade. Simplesmente lendo vários artigos ou vendo vários vídeos no YouTube, na internet, eu não vou conseguir entender as coisas que estão escritas lá. E com o processo de aprender a tocar violão, é a mesma coisa. Como qualquer outra coisa que você vai aprender também. Tudo que nós formos aprender de novo, nós temos que procurar aprender da maneira correta. Saber por onde começar. Isso é importante. Então, para isso, eu vou dizer aqui para você o que é necessário você saber. Você é uma pessoa que quer aprender a tocar violão. Então, o que eu preciso saber para eu aprender a tocar violão? Você vai ver que são coisas assim, não é que é simples, mas são poucas coisas que você precisa saber. Vamos lá, aqui no quadro já escrevi algumas coisas. Deixa eu vir para o lado de cá, eu vou ticando aqui em vermelho. A primeira coisa que você precisa saber para tocar violão é conhecer o instrumento, né? Se você quer aprender a tocar um violão, você precisa ter um, né? Para começar. E você tendo o violão, você precisa conhecer o instrumento. Você precisa saber o que você tem na mão. Então, primeiro, conhecer o instrumento. Qual que é o instrumento violão, quando você pega ele na mão? Ele tem lá, é um negócio grande, assim, né? Com um negócio comprido, assim, né? Tudo isso tem nome. E é necessário você saber as funcionalidades daquilo, né? Obviamente, você já sabe, tem cordas, né? O que você bate ali são as cordas. No braço do violão tem as casas, tem os trastes, né? Tem um rastilho, tem a pestana, tem a mão, tem as tarraxas, né? Para que serve tudo isso? É importante você saber isso. Você conhecer um instrumento, isso motiva você a estar aprendendo mais. Por quê? Porque você vai entender as funcionalidades de cada coisa que está ali naquele instrumento. Outra coisa que você precisa saber para aprender a tocar violão são as notas musicais. Nossa, Júnior, mas você vai falar que eu tenho que saber as notas musicais? Todo mundo sabe as notas musicais. É verdade, né? Todo mundo sabe, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Acho que isso é coisa que a gente aprende até na escola, ali no primário, né? No prézinho, né? São coisas simples. Mas é importante saber disso, por quê? Porque é a partir daí que se inicia todo o ensinamento teórico para você aprender a tocar o violão, né? Na verdade, o ensinamento teórico, ele serve não só para o violão, ele serve para todos os instrumentos musicais. Inclusive, um instrumento musical que é a voz. As notas musicais e a teoria musical, ela abrange tudo. Nós, como queremos aprender a tocar violão, nós vamos trazer esse conhecimento teórico para o nosso instrumento, né? O saxofonista, ele leva a teoria musical para o saxofone. O tecladista leva a teoria musical para o teclado. E nós vamos trazer a teoria musical para o nosso instrumento, que é o violão. E todo o conhecimento teórico começa com as notas musicais. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Ok? Outra coisa que nós precisamos saber para aprender a tocar violão, que também está dentro de teoria,
que é conhecer o que é tom e semitom. O tom e o semitom é muito importante, porque ali naquelas notas musicais dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, o tom e o semitom já está ali. Né? Tem muita gente que não sabe, as pessoas conhecem dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, mas não sabe que ali existe o tom e o semitom, né? E eu já posso adiantar para você aqui, o que é tom? Tom é a distância entre uma nota e outra. Por exemplo, dó, ré. Entre o dó e o ré é um tom. É uma coisa bastante simples, não é? Mas muita gente não sabe disso. Mas agora você já sabe. Mas existe também o semitom. O que é o semitom? O semitom é a menor distância entre duas notas. Por exemplo, entre o dó e o ré, nós temos um tom. Só que no meio entre o dó e o ré, ali no meio, existe uma outra nota. Aquela nota é um semitom. E tudo isso é necessário saber para você aprender a tocar um instrumento ou qualquer instrumento que seja. Isso é teoria musical. Isso abrange qualquer instrumento musical. E também a voz. Continuando aqui, outra coisa que nós precisamos saber é os acidentes. O que é acidente, né? Não se preocupa não, você não vai cair, se machucar, não tem nada a ver com isso, né? As pessoas olham, acidente, nossa, meu Deus, é uma coisa terrível. Não, não é. Na teoria musical, existem os acidentes musicais. É por isso que nós temos que aprender primeiro o que é tom e semitom. Pois o semitom é um acidente musical. E que nós vamos aprender, e que você precisa aprender para tocar um instrumento musical, por exemplo, o nosso violão. Outra coisa importante que nós precisamos saber é as escalas. O que são escalas? Né? As escalas são as notas musicais propriamente dita. Né? Quando a gente fala dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, isso é uma escala de notas. É uma escala de notas musicais. Né? E para a gente formar essa escala, nós precisamos saber o que é tom, semitom e o que são os acidentes musicais. Então, e uma coisa muito importante que nós vamos ter que aprender é justamente formar essas escalas. O que é necessário você saber formar a escala, porque a partir daí é que nós vamos chegar a tocar um instrumento. Porque formar a escala é dali que surgem os acordes, por exemplo. Né? E as escalas, tem várias. Existem muitas escalas. As escalas musicais que a gente executa no instrumento violão, ou na guitarra, ou no teclado, ou no saxofone, ou na flauta, né? São muitas as escalas. Mas nós temos que aprender as básicas. E quais são as escalas básicas? A primeira que nós precisamos aprender é a escala cromática. O que é a escala cromática? Meu Deus do céu, que nome mais maluco, né? O que é a escala cromática? A escala cromática é aquela que vai de semitom em semitom até a sua oitava. Então, esse tipo de informação você encontra no método. Você até também encontra em vídeos na internet, no YouTube. Mas fica complicado você entender aquilo ali assim, simplesmente vendo ou lendo, né? Fica difícil a compreensão. Mas essa é uma das escalas mais simples, que é a escala cromática. Mas é muito importante saber essa escala, pois ela vai te auxiliar muito para conhecer, por exemplo, o braço do violão. Outra escala muito importante que nós vamos ter que aprender é a escala diatônica. O que são, na verdade, são as escalas diatônicas, né?
O que são as escalas diatônicas? São as escalas maiores e menores, né? Existe a escala diatônica maior e existe as escalas diatônicas menores. E as menores tem três. É a natural, a harmônica e a melódica, né? Mas a gente não precisa aprender nem essas três agora, né? Para quem quer começar no instrumento, para quem quer começar a tocar violão, basta saber que existe a escala maior e menor. Você sabendo e saber depois formar essas escalas. A escala maior e a escala menor. Você fazendo isso, você vai chegar, daí é que nós chegamos a um outro conhecimento muito importante que nós precisamos saber para tocar o violão, que são as tríades. As tríades são muito importantes, pois é a partir das tríades que nós formamos, aqui ó, já vou até ticar aqui o próximo aqui ó, os acordes. O que são tríades, né? Tríades, quando nós temos a escala maior, nós vamos pegar 3 notas ali da escala maior, nós pegamos 3 notas dali, que é a primeira, a terça e a quinta, que forma a tríade. Essas 3 notas juntas formam o acorde. Agora, por que é importante saber a escala maior e a escala menor? Porque você vai pegar a tríade da escala maior para formar o acorde maior. Depois, nós precisamos pegar a tríade da escala menor para formar o acorde menor. E essa junção de acordes, tríades, escalas, maiores e menores, é que nós podemos executar as nossas músicas. É muito importante saber essas coisas. Tem gente que já aprende já logo fazer o acorde ali no violão, dó, ré, lá menor e tal, e já começa a tocar as músicas, mas não tem problema. Ele vai conseguir tocar as músicas, né? Mas isso vai tornar o quê? Tudo limitante. Vai chegar uma hora que a pessoa vai se deparar com outros tipos de cifras, por exemplo, outros tipos de situações na música, só que ela não vai conseguir executar. Por que que não vai conseguir executar? Porque não tem um conhecimento teórico. Então, o conhecimento teórico, ele é muito importante na hora de aprender a tocar o violão. Porque quando você estiver tocando violão e você souber o que você está fazendo ali, vai ser muito mais prazeroso, além de ser muito mais fácil. Qualquer música nova que você vai pegar para tocar, você vai executar facilmente. Por quê? Porque você sabe o que está acontecendo ali. Diferentemente de quem só simplesmente sabe os acordes, né? Ela sabe os acordes, mas ela não sabe nem o que está fazendo, vamos dizer assim, né? Então, quem quer aprender a tocar violão tem que saber essas coisas. E eu estou me direcionando aqui para pessoas que querem aprender a tocar violão de forma correta e de maneira que você não desanime, né? Uma das coisas que acontece muito em quem vai aprender a tocar violão é desanimar. Desanima facilmente. Por quê? A principal coisa, né, que faz as pessoas desistir de tocar o violão é as dificuldades que ela encontra pela frente. Que dificuldades são essas, né? As dificuldades, eu vou colocar uma aqui, que acho que eu já até falei em algum vídeo meu aí, se você for ver lá no meu canal do YouTube, você vai ver alguma coisa já que eu já falei a respeito disso. Mas uma das dificuldades que é encontrada por quem quer tocar violão são as dores provocadas na ponta dos dedos, né? Quem está começando tem a ponta dos dedos bem molinha, né? A ponta dos dedos está bem molinha. Aí o que acontece? Ela precisa, para fazer os acordes, ou as escalas, ela precisa apertar a corda contra o braço do violão. E como as pessoas têm o dedo aqui, a ponta do dedo molinha, o que acontece? Vai doer.
então provoca uma dor, né? E tem gente que acha que essa dor, por ser eterna, né? Acha que a dor vai ser eterna, então fala, eu vou ficar sentindo dor para tocar violão? Então aí acaba desistindo. Mas o que elas não sabem, né, é que essa dor é momentânea. Você vai tocar por um tempo, vai sentir essa dorzinha, né, chatinha, né, por um tempo. Só que o que acontece? Vai calejar a ponta dos dedos. A ponta dos dedos vai ficar durinha, não vai ficar uma coisa feia, não, descascando, não se preocupa com isso não. Só simplesmente vai ficar durinho na ponta dos dedos e a dor não vai acontecer mais. Então tem gente que acha que que essa dor vai ser eterna. Nunca mais, sempre que ela tocar violão, ela vai sentir essa dor. Não, ela só por um tempo, até calejar a ponta dos dedos. Então quanto mais treinar, quanto mais praticar, mais rápido esse problema vai passar. Mas é uma coisa que provoca a desistência das pessoas quando começa a tocar esse instrumento. Outra coisa importante que nós precisamos saber também é afinação. A afinação é muito importante, porque quando você vai tocar o seu violão, você precisa estar o quê? Com o violão afinado. Se você pegar o violão simples, você pegou o violão lá de qualquer jeito, e aí você vai começar a tocar ele, vai soar muito feio. Então precisa o quê? O violão precisa estar afinado, né? E para afinar o violão, existe uma maneira simples, né, de afinar o violão. E essa maneira você precisa aprender. Porque quando você pegar o violão, a primeira coisa que você precisa fazer é exatamente afinar o instrumento, né? Com relação à afinação, né, se você ainda, não sei se você já tem ou se você ainda não tem o seu violão, eu vou dar uma dica muito importante. Eu vou pegar aqui o meu violão aqui. Esse aqui é o meu violão. E é o seguinte, isso aqui é uma palheta que a gente usa para tocar o violão, inclusive, né? Quando você for comprar o seu violão, não sei se você já tem ou se você não tem, se você tem, você faz o que eu vou falar aqui. Se você não tem e você ainda vai comprar, o que você faz? Você se atenta a esse detalhe, né? Perceba que tem o finalzinho aqui do braço e o outro lado aqui, a outra ponta do braço. Essa ponta e essa ponta. O que nós precisamos fazer na hora de comprar o nosso violão? Nós precisamos olhar dessa extremidade a essa aqui, dessa forma. Assim. Deixa eu virar aqui para a câmera. Desse jeito. E o que nós vamos observar aqui? Se o braço do violão está retinho. Quando nós olhamos dessa forma, nós conseguimos ver se o braço do violão está reto. Porque tem violão, né, principalmente quando a gente compra uns violões mais baratos, ou até mesmo um violão que ficou exposto ao sol, por exemplo, o que acontece? O braço ele empena, ele fica um pouquinho torto assim, ou para cá, ou para lá, ele fica torto, né? Ele entorta um pouquinho, é coisa mínima, mas o braço entorta, ele empena. Então, aí, quando você olhar assim e ver que o braço está empenado, tortinho, você já não compra esse violão. Por quê? Porque você vai ter sérios problemas para afinar o seu instrumento. O violão precisa estar afinado. E com o braço empenado, com o braço torto, você não vai conseguir afinar o violão. Por mais que você tente afinar o instrumento, por mais que você tente, ele vai sempre estar desafinado. É o que nós conhecemos como violão mentiroso. Porque você afina, mas na verdade ele desafina. Quanto mais você tenta afinar, mais desafinado ele fica. E isso acontece porque você não está sabendo afinar? Não, não é isso. É por causa que o braço do violão está empenado.
Então ele se torna um violão mentiroso. Então é um violão que vai ser difícil de você aproveitar ele, a não ser que você mande ele para um luthier, né, para executar a troca do braço do violão. É possível fazer isso, mas às vezes isso é um serviço que fica até caro, né? E fica às vezes até mais fácil comprar logo um outro instrumento. Então, essas coisas é necessário saber. Muita gente que vai começar a estudar o instrumento, o violão, não sabe disso, não sabe dessas coisas que agora você sabe, né? Então, eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para você. Espero que você, né, tente de uma maneira correta aprender a tocar esse instrumento, porque é um instrumento muito gratificante. É muito gratificante quando você pega, né, para estudar e você não sabe nada. Aí daqui a pouco, quando você menos esperar, você já está tocando as suas músicas preferidas, né? E quem sabe até muita gente, assim como eu, como um dia eu aprendi a tocar violão, você pode até também dar aulas, né, de violão. Eu dou aulas assim por prazer, né? Eu gosto, né, de dar aula. Então, não é a minha profissão principal. Eu tenho meu trabalho, né, mas eu gosto de ensinar o violão. Porque é um instrumento que é legal, é gostoso, né, de tocar. Além de ser gostoso de tocar, eu também tenho prazer em ensinar, né? Então é uma coisa que pode acontecer com você também. Então, eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para você e eu convido você a ir lá na minha página, no meu canal do YouTube, Prof. Júnior 2020. Também tem o meu canal no Instagram e também tem a minha página no Facebook. Visita lá e eu espero que você curta.